Olá, meu querido irmão e minha irmã, que a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui novamente para trazer uma mensagem, uma palavra que o Senhor tocou muito forte no meu coração e eu creio que vai ser bênção na tua vida. Se você colocar em prática tudo o que eu te disser aqui, você terá a sua vida transformada. Pode anotar o que eu estou te dizendo. Esta palavra não é minha, mas é do próprio Jesus. Nós vamos ver alguns exemplos da Bíblia que vão te encorajar muito hoje. Amém? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botão inscrever-se, que está aqui abaixo do vídeo, e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Eu não sei se você sabe, mas todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, eu tenho colocado mensagens de fé, orações, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então venha participar aqui do canal, tá bom? Irmãos, eu quero começar essa mensagem de hoje citando uma passagem, apenas um versículo, que está em João capítulo 15, o versículo 14. Jesus disse: "Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno." Irmãos, há momento nas nossas vidas em que fazer a vontade de Deus é muito difícil, não é verdade? E o que nós devemos fazer quando Deus nos pede algo que nós não queremos fazer? Nós devemos simplesmente nos submeter à vontade dele, porque Deus tem planos muito melhores que os nossos, e só iremos experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, se nós obedecermos a ele. Como nós acabamos de ouvir, Jesus disse que nós seremos amigos dele se fizermos o que ele nos ordena. Perceba que Jesus não disse que nós seremos amigos dele se nós fizermos apenas aquilo que concordamos ou aquilo que nós achamos confortável, prazeroso. Não. Muitas vezes, por fazer a vontade do Senhor, nós seremos aborrecidos, ficaremos chateados, porque iremos querer fazer a nossa vontade e não poderemos mais. É por isso que Jesus disse as seguintes palavras: "Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãos, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo." Olha isso, irmãos, que palavras duras, não é verdade? Mas é bom também saber que Deus ele nos dá o caminho, porque o Senhor quer que a gente encontre Ele. O Senhor quer que nós caminhemos na luz, na presença dEle. E por isso ele fala a verdade, porque é somente a verdade que nos liberta. E quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos que homens e mulheres também queriam fazer a vontade deles, mas eles tiveram que se submeter à vontade do Senhor. Eles tiveram que aborrecer a própria vida para fazer aquilo que o Senhor pedia. E quando nós olhamos para a vida de Davi, por exemplo, Davi queria muito construir um templo para Deus, mas esse não era o plano do Senhor. E então Davi teve que obedecer. Ele não pôde fazer porque Deus tinha planos para o filho dele, Salomão, construir um templo. Nós vemos também que Jonas, ele foi chamado por Deus para pregar ao povo de Nínive, mas ele não aceitou, porque ele não queria que o Senhor alcançasse aquelas pessoas que eram muito más, cruéis. Então o que Jonas fez? Ele fugiu em um barco e foi na direção totalmente oposta ao que o Senhor pediu. E aí nós sabemos o que aconteceu, não é verdade? Veio uma tempestade, as coisas pioraram para Jonas e ele foi arremessado ao mar para ser morto. Mas pela misericórdia de Deus, um grande peixe engoliu Jonas e ele ficou ali 3 dias refletindo a respeito da vontade do Senhor para a vida dele. E foi somente quando ele se arrependeu e decidiu se submeter à vontade de Deus que aquele peixe vomitou Jonas na praia e ele voltou e cumpriu o seu chamado. Nós vemos também um exemplo na vida de Jó. Aquele homem ficou muito triste, aborrecido, decepcionado, porque uma grande tragédia atingiu a sua casa e no mesmo dia ele perdeu seus bens, perdeu a sua saúde, perdeu os seus 10 filhos. Irmãos, dá para imaginar o tamanho do sofrimento deste homem? Os psicólogos dizem que no caso de Jó seria impossível uma pessoa sobreviver, sabendo que ela perdeu tudo na sua vida. Mas nós cremos em um Deus que sustenta os seus filhos. Mesmo quando o inimigo tenta acabar com a nossa vida, como aconteceu com Jó, Deus está conosco e a nossa fé no Senhor, ela faz com que vivamos o sobrenatural. E sabe o que Jó fez depois de tudo que ele perdeu? Ele se submeteu à vontade de Deus e ele disse as seguintes palavras.
Eu quero ler com você Jó capítulo 1, o versículo 21. Olha o que ele disse: Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha isso, irmãos, que fé maravilhosa. E a Bíblia diz que depois que Jó fez essa declaração, ele não pecou em nenhuma de suas palavras. Em momento algum ele reclamou, ele simplesmente se submeteu a Deus. E antes de nós orarmos hoje, eu quero te mostrar somente mais um exemplo, que é o maior exemplo de todos, que foi alguém que se submeteu totalmente à vontade do Pai. Foi o próprio Jesus. E para isso nós vamos para o livro de Lucas capítulo 22, o versículo 22. Nós vamos ver como foi a oração de Cristo momentos antes de ser entregue para ser castigado e crucificado. Olha como foi a oração dele. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amém? E por que será que Jesus relutou contra a vontade do seu Pai? Porque ele teria que carregar os pecados do mundo inteiro na cruz do Calvário. Irmãos, ele sofreria um castigo não somente físico, mas um castigo espiritual. Aquele homem carregaria pecados, sendo que ele mesmo não tinha pecado algum. Então aquele castigo não era dele, mas era nosso. Era o castigo que eu e você merecíamos. E por causa disso, a carne de Jesus queria falar mais alto. Jesus queria um outro método, uma outra forma de pagar o preço. Mas o Pai, o nosso Deus, queria que ele fosse para a cruz. E na vida de todo cristão, irmãos, chegará um momento em que nós teremos que escolher entre obedecer a Deus ou fazer as coisas do nosso jeito. E quando nós decidimos fazer a vontade do Pai, ainda que nós não gostemos dela, nós começamos a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Talvez você está aí sofrendo, passando por lutas e você já sabe do chamado que Deus tem para a sua vida. Então ouça o que eu vou te dizer hoje. Enquanto você não se submeter ao Senhor, renunciar certos pecados e continuar querendo resolver tudo sozinho, você não terá paz no seu coração. Você precisa abrir o seu coração e abrir o jogo com Deus. Você precisa contar a Ele todas as suas lutas, suas fraquezas, suas quedas, dificuldades e até mesmo seus desejos carnais. Mas também você tem que dizer que você está disposto a fazer a vontade do Senhor, custe o que custar. Não importa o que aconteça daqui para frente, se a cruz estiver pesada e você tiver que sofrer humilhações, perseguições e se sentir sozinho, saiba que todo sofrimento vai durar por um breve momento, mas logo você vai ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Porque quando você obedece, a paz do Senhor preenche o seu coração. E talvez é exatamente isso que você está precisando hoje. Você vem buscando uma resposta a Deus e essa resposta está aqui. A Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que se você se submeter a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de você. Oh, meu irmão, o inimigo vai bater em retirada quando você decidir obedecer ao Senhor, quando você estiver disposto a renunciar ao pecado, aquele pecadinho escondido que ninguém sabe, e você deixá-lo aos pés da cruz hoje. O Senhor vai te perdoar, vai renovar a sua fé e purificar o teu coração. Amém? E agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e você vai colocar em prática aquilo que você recebeu hoje da parte do Senhor. Fecha os teus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, pela nossa fé, por tudo que envolve a nossa vida, meu Pai. Oh Deus, eu te agradeço pela tua fidelidade. É ela que nos faz ir muito mais além do que jamais imaginamos. Oh Senhor, eu te peço agora que o Senhor renove as tuas misericórdias, a tua graça sobre a vida deste irmão e desta irmã. Senhor, ele já tem orado aqui comigo todos os dias e parece que muita coisa tem mudado, mas muitas ainda faltam acontecer. Por isso eu te peço, ó Deus, que a presença maravilhosa do Espírito Santo possa nos mostrar as áreas em que precisamos de mudança. Senhor, vê se há em nós algum caminho errado, algum caminho mau, e nos guia, Senhor, pelos caminhos eternos. Não há nada que possa substituir a tua presença em nossas vidas. Meu Pai, não é o pecado, não são as pessoas, não é a nossa própria vida. A tua graça é melhor do que tudo isso.
E por isso eu te peço, Pai, que nós possamos sentir o Teu aconchego, a Tua presença. Oh, meu Pai, essa pessoa tem orado e muitas vezes ela não entende por que tantas lutas. Mas eu te peço, Senhor, preenche o coração dela, enche o coração com paz, porque aí tudo vai ficar mais fácil e as respostas virão naturalmente. O grande problema, Senhor, é que nós, muitas vezes, somos teimosos, queremos praticar o pecado e ainda queremos ter paz na nossa vida. Mas como acabamos de ler hoje, Senhor, só temos paz quando obedecemos a Ti. As tempestades vão embora quando nós decidimos nos submeter ao Senhor. Por isso, meu Pai, trabalhe em nossos corações a partir de hoje. Nós queremos ter um coração quebrantado, porque a Tua palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E o Senhor salva os de espírito oprimido. Oh, meu Pai, que o Senhor possa salvar, trazer cura, restauração. Tantas pessoas estão sofrendo agora, meu Pai, mas assim como o Senhor mudou a minha vida quando eu decidi obedecer a Tua palavra, eu creio que a mudança está começando na vida de milhares e milhares de pessoas, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, me responda uma coisa. Como está a sua vida emocional, espiritual e financeira? Eu sei que quando nós olhamos ao nosso redor, nós só encontramos pessoas frustradas nos relacionamentos, endividadas e que não conseguem ter uma vida constante com Deus. Mas você não precisa passar por isso. Você pode ter uma vida totalmente diferente da maioria das pessoas. Mas para isso você precisa tomar algumas atitudes que eu quero te ensinar. Talvez você não saiba, mas eu criei um curso chamado Transformação, com 21 videoaulas, onde eu ajudo os meus alunos a mudarem as suas vidas de uma forma muito simples e fácil. E todo dia eu tenho recebido diversos testemunhos do que Deus está fazendo na vida deles através dessas aulas. O grande problema é que as vagas para entrar no curso estão fechadas, mas como o meu objetivo é ajudar o maior número de pessoas e eu sei o quanto esse curso vai te ajudar, eu decidi abrir uma vaga exclusiva para que você entre ainda hoje, tá bom? Eu fiz uma condição muito especial, pois eu quero muito que você seja o meu aluno. Então faz o seguinte, é só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo e eu te espero lá, tá certo? Que Deus te abençoe, um grande abraço.